Banco do Brasil sobe após o resultado sólido no primeiro trimestre, mas prêmios preocupam os investidores. E aí, o que é que será que está acontecendo com o Banco do Brasil Seguridade? Será que é hora de comprar e investir mais? Seja muito bem-vindo à nossa série maravilhosa rumo aos 20 mil reais de renda passiva. Série essa que a gente já chegou no patrimônio total. Olha só, na nossa carteira de 3,2 milhões de reais. Um lucro, pessoal, desde que a gente começou há 44 episódios atrás, de 467 mil reais, sendo que 310 foi ganho de capital, então foi os juros, foi a valorização das nossas ações, das nossas cotas de FII, das nossas criptomoedas, e 156 mil reais foram os dividendos recebidos no período, que inclusive eu reinvesti nessa mesma carteira aqui. Nesse episódio eu já deixei 102 mil reais, que é o valor, é o montante que a gente vai investir no episódio de hoje. Ah, mas Diego, eu tô confuso. Afinal, aonde você vai aplicar esse dinheiro? Eu não tô vendo uma oportunidade muito clara. Exatamente. Quando a gente olha para nossa bolsa de valores, pessoal, a gente não sabe se ela tá cara ou barata, né? 186 mil pontos, ela quase chegou nos 200 mil pontos, só que quando a gente olha, ela caiu do último mês para cá 7%. E quando a gente olha um período mais longo, ela tá se valorizando em 40%. Então isso aqui tá caro ou barato? Olha que dúvida cruel. Quando a gente olha para os fundos imobiliários, é a mesma sensação. No curto prazo, ele está caindo, mas quando a gente olha aqui no período de um ano para cá, uma valorização de 15%. Alguns FIIs estão caindo pra caramba. Inclusive, foi o tema do vídeo essa semana aqui na série Começando com 200 reais. Se você não viu, você é doido. O dólar batendo 4,93. A gente não via esse valor de dólar tão baixo faz mais de 2 anos. Só que quando a gente olha para o S&P 500, do último mês para cá, ele se valorizou, pessoal, 10%. Na verdade, ele chegou a cair, né? Com a guerra dos Estados Unidos e do Irã, chegou a cair aqui 6%, 9% de queda. Porém, essa queda aqui, foi passageira. Ele valorizou já 14% desde o fundo até agora. Então, temos uma bolsa americana subindo com o dólar em queda. Você vê que é aquele água morna, né? Não fede nem cheira, não é tão bom, também não é tão ruim. E o Bitcoin, que agora está em 81 mil dólares, já esteve há uns meses atrás em 67 mil dólares, mas também no ano passado ele bateu 120 mil dólares. Então eu aposto que você, investidor e investidora, está se perguntando o que é que eu compro esse mês, já que tá tudo meio que na média, tá meio difícil de enxergar as oportunidades. Pois bem, pessoal, quando a gente tem dificuldade de enxergar as oportunidades, e realmente a gente tá com essa dificuldade, a gente precisa usar os dados para clarear o nosso caminho. Por isso que nesse vídeo aqui eu montei uma planilha que vai mostrar o preço teto das minhas ações. Eu coloquei todas as minhas ações aqui nessa planilha e eu vou te ensinar, inclusive, a enxergar dessa forma também. E a planilha do preço teto dos meus fundos imobiliários. Eu vou te mostrar o preço teto de cada um deles e a gente vai fazer o aporte com base nesses dados. Além disso, a gente vai fazer uma pequena análise aí do Banco do Brasil Seguridade. Tem muita coisa no vídeo de hoje. Fora a série, vocês perguntam e eu respondo. Gente, quem perder esse vídeo aqui é doido. Vamos começar olhando para os proventos, então, da nossa carteirinha. Olha só, pessoal. No último mês, a gente recebeu R$ 7.858. Então, você viu, pessoal, que ano passado, 7 mil era o máximo que a nossa carteira rendia ali num mês que era maravilhoso. Agora, já tá virando o mínimo que a nossa carteira vai render num mês ali mais ou menos. Porque olha só, em março a carteira rendeu de dividendos 15 mil reais. E esse mês agora de maio já tem 10.300 provisionado. Então o que antes era o nosso teto de dividendo recebido, agora passa a ser o nosso piso. É daqui para cima. Porque a nossa carteira ela vai crescendo e crescendo e crescendo. Antes de eu te mostrar como é que está configurada a minha carteira e também da gente fazer os aportes do mês atual, onde é que a gente vai colocar em cada coisa, vamos falar do Banco do Brasil Seguridade, que saiu o resultado dele. Olha só, vamos entrar aqui no Banco do Brasil Seguridade RI e eu vou clicar aqui em apresentação de resultado. Baixa essa apresentação, criatura de Deus. Não fica aqui só passivamente assistindo e consumindo sem ir lá ler e enxergar com seus próprios olhos esses resultados maravilhosos aqui, né?
Olha só, pessoal, Banco do Brasil Seguridade, resultados primeiro trimestre de 2026, e logo na primeira capa ele já mostra tudo que a gente precisa saber. Olha só, o banco teve um lucro líquido de 2,2 bilhões de reais, um aumento em relação ao primeiro trimestre do ano passado de 11,20%. E isso aqui é muito bom, porque nós investidores, a gente espera, quando a gente olha para o crescimento do lucro de um banco ou de qualquer empresa, que aquele lucro venha pelo menos corrigindo a inflação do ano anterior. Pensa, se eu tive 5% de inflação ano passado, o lucro tem que crescer pelo menos 5%, porque senão a empresa ela não está reajustando o lucro com base na inflação. Você percebe aqui, ó, tá captando? E o Banco do Brasil Seguridade fez isso, né? Ele cresceu o lucro dele acima da inflação, porque ano passado a inflação ficou em 5% e ele trouxe um lucro maior em 11%. A questão que fica agora é, da onde veio esse aumento de lucro? Eu não sei se você sabe, pessoal, mas o Banco do Brasil Seguridade, ele trabalha com 3 vertentes principais. É a vertente de seguros, então é quando ele vende seguros e aí tem lá o sinistro e aí se der ruim a pessoa vai acionar o seguro, né? Aquela ladainha toda que você já conhece, se você já fez alguma vez seguro de carro, seguro de casa, coisa assim. Ele tem o setor dele de previdência, sabe o PGBL e o VGBL? Aquela previdência privada que o gerente do banco fica ali, ó, vem aqui, dona Maria, faça a sua previdência. Muitas vezes essas previdências rendem inclusive pouco. É muito melhor você fazer uma carteira de aposentadoria igual eu faço aqui, a minha, né? Eu mesmo, porque eu tenho uma rentabilidade muito maior do que cair nessas previdências, mas o Banco do Brasil Seguridade, ele vende previdência privada. E um terceiro ponto, que é a parte de capitalização, é a parte de sorteios. É aqueles títulos de capitalização que o banco fica tentando te empurrar, mas que eu já falei 10 mil vezes, é o pior investimento que tem. Não é nem investimento. É aquele negócio que você vai colocando dinheiro ali, e aí você concorre aos sorteios, e aí depois você pode retirar o teu dinheiro se você manter até o vencimento. Se você resolver parar de colocar dinheiro ali e resgatar antes, você vai perder uma boa parte da grana que você botou ali. O Banco do Brasil Seguridade, ele lucra dessas 3 formas. Na verdade, tem uma quarta forma também, mas pera. Primeiro, vamos entender os resultados aqui, ó. O primeiro indicador que é super importante são esses aqui, ó, prêmios retidos de seguro. Então, é todo o dinheiro que o banco tá retendo do pagamento mensal que os segurados estão fazendo o pagamento ali pro Banco do Brasil Seguridade. E esse número veio em 3,6 bilhões de reais. Uma diminuição de 0,1% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Então você viu que o banco, ele não vendeu mais seguros, pelo contrário, ele vendeu até um pouquinhozinho menos. Ficou meio que elas por elas na questão da venda de seguros, no quanto de dinheiro entrou de seguros. Nem todo o dinheiro que entra para dentro do banco fica com ele. Uma parte ele tem que pagar a resseguradora, quando tem aqueles casos de sinistro muito grande, de contratos muito grandes, enfim. Tem vários custos e produtos internos, né? Mas esse é o dinheiro que fica de fato com o banco e uma parte desse dinheiro ele vai ter que pagar como sinistro. Então o banco ele tem que fazer essa gestão, né? Do quanto que ele está arrecadando versus o quanto está tendo de sinistralidade, ok? Já aqui embaixo a gente tem um fator muito crucial, que é a questão da aposentadoria, ó. A reserva da previdência. O bolo aqui aumentou para 484,2 bilhões de reais, uma alta de 10% em relação ao ano passado. Esse dinheiro aqui é o dinheiro que o banco tem sob custódia. É o total de dinheiro de pessoas, de aposentados que o banco está cuidando. E por que isso é interessante? Porque quanto maior esse valor, mais o banco ganha também, já que o banco ele cobra uma taxinha ali, uma taxa de administração para cuidar do dinheiro desse povo todo. Tá entendendo? Então quanto maior esse bolo, melhor. Aqui tem a captação líquida da Previdência, então o quanto entrou menos o quanto saiu. Aqui eu vou até colocar, ó, entradas menos saídas, tá? Nesse caso, o valor líquido, né? A captação líquida ficou em 3,9 bilhões positivo, tem mais dinheiro dentro, né? Aumentou o tamanho do bolo do ano passado para cá, enquanto que de 2024 para 2025, ó, o bolo tinha diminuído em 1,5 bilhão. Então a gente teve um aumento agora, isso aqui também é um fator positivo. E a arrecadação de capitalização em 1,8 bilhões de reais, 7,6% de alta. Olha só, né, gente? A gente acha que as pessoas estão aprendendo educação financeira, que estão maratonando o canal A Cara da Riqueza, o canal do Primo Pobre, canal do Economista Sincero, do Investidor Sardinha, de todo mundo. A pessoa acha que ninguém, hoje, em sã consciência, vai cair nessa história do título de capitalização. Só que olha só, o Banco do Brasil Seguridade vendeu 7% a mais títulos de capitalização em relação ao ano anterior. Pois é.
Ah, mas Diego, como que o banco ganha dinheiro? Se no final do período ele tem que devolver o dinheiro da pessoa do título de capitalização e ainda tem esses sorteios que a pessoa pode ganhar, né? E olha, foram 24 milhões de reais de sorteio. Pessoal, o banco ganha dinheiro, você pode ter certeza, tá? Primeiro, muitas pessoas acabam resgatando antes do prazo. E se resgata antes do prazo, a pessoa tem que pagar uma multa e ela recebe só ali metade do que ela colocou de dinheiro. Aí o resto fica de lucro pro banco. Segundo, nesse período teve inflação. O banco, ele pega esse dinheiro e ele deixa esse dinheiro investido. E quando ele te devolve, ele não devolve com juros, nem corrigido da inflação e nem nada. Então você perde. Inclusive, quanto maior for a inflação e maior os juros, mais o Banco do Brasil Seguridade vai lucrar. Por quê? Porque existem duas fontes de receita principal dentro dele, olha só. A primeira é essa daqui, ó, é o resultado operacional. Sabe a venda desses 3 produtos que eu acabei de te falar? Seguro, previdência e capitalização? Isso tudo entra como receita operacional. Só que o banco, ele não deixa esse dinheiro da previdência, do título de capitalização e o próprio prêmio ali dos seguros parado. Não, ele deixa esse dinheiro rendendo. Esse dinheiro vai rendendo uns juros absurdo, porque hoje a Selic do Brasil está num patamar absurdamente alto. E enquanto estiver alto, 0,5 bilhões de reais do lucro, ó, 58% de aumento do ano passado para cá, veio do resultado financeiro. Então isso aqui é maravilhoso? É. Ter um Banco do Brasil Seguridade na sua carteira, ou qualquer outra seguradora também, uma Caixa Seguridade, né, uma Porto Seguro, é muito legal porque ele ganha dinheiro com o dinheiro dos outros que acaba ficando parado ali. E quanto maior for a inflação e maior a Selic, mais esse tipo de empresa vai se dar bem. Ela funciona como um seguro, um porto seguro. Funciona como uma âncora de risco da sua carteira para quando o governo faz besteira e a inflação sobe e a taxa Selic sobe. Por isso que você tem que ter estrategicamente alguma seguradora na sua carteira. Mas qual que é o ponto que você tem que ficar atento? Pois é, se a taxa Selic cair, e eu espero que caia, porque ninguém aguenta mais esses juros absurdos aqui dentro do Brasil, várias empresas falindo, né? A nossa carteira poderia estar muito mais positiva, exceto o Banco do Brasil Seguridade, né? Mas outras poderiam estar muito mais positivas se a gente tivesse uns juros na casa dos 12%, dos 11%, dos 10% hoje, e infelizmente isso não está acontecendo. Então a gente espera que os juros caia, e se os juros cair, o Banco do Brasil Seguridade pode acabar sofrendo. Mas se o juros permanecer alto, ele vai continuar se dando muito bem e lucrando cada vez mais. Ah, mas Diego, qual que é o preço teto do Banco do Brasil Seguridade? É isso que a gente vai ver exatamente agora. Vamos então fazer o aporte do nosso mês, que a gente vai calcular o preço teto de todas essas ações. A minha carteira, pessoal, hoje ela está com 25% em ações do Brasil, 23% em Tesouro Direto. Então eu tenho o ideal já em ações do Brasil e tenho o próximo do ideal em Tesouro Direto também. Tenho o próximo do ideal em FIIs, ó, 20%, em estoques e ETFs. Se eu somar 16 aqui, quase 17, mais 8, isso aqui vai me dar os 25% que eu espero ter também no exterior, e tenho 6,8% aqui por cento em cripto. Então eu tô com a minha carteira completamente balanceada, bonitinha. E a gente viu que não tem uma oportunidade muito clara. É por isso que eu vou fazer investimento em quase todos os setores. Olha só, eu vou colocar desses 100 mil reais que eu tenho, aproximadamente, vão 30 mil reais aqui para as ações do Brasil, 25 mil reais para o Tesouro Direto, que eu vou dividir, daqui a pouco eu te conto como é que eu vou fazer isso. Vão 25 aqui para os fundos imobiliários. Eu vou colocar 0 reais em estoques que eu escolhi a dedo, mas eu vou colocar 20 mil reais em dólar sim, através dos ETFs que eu quero comprar, tanto o IVV quanto o TFLO. Em criptomoeda, eu vou colocar 0 reais, mas se você ainda não tem cripto na sua carteira, estamos num bom momento para fazer isso. Eu só não vou colocar, porque o ideal é eu ter ali aproximadamente 5%, 6%, e eu já estou beirando 7%. Então eu vou colocar hoje nos outros setores para fazer o equilíbrio da minha carteira. Ações, Tesouro Direto e Fundo Imobiliário, eu uso o Nubank, pessoal, para quem for querer usar as mesmas contas que eu. Já nas estoques americanas e nos ETFs internacionais, a gente usa a Nomad. Inclusive eu tenho parceria com a Nomad. Vou deixar o QR Code aqui em cima, o link no primeiro comentário fixado para você ganhar até $50 na primeira conversão de real para o dólar. É só você usar lá o código RIQUEZA50 para você ganhar e fazer parte aí desse cashback, tá bom? Na primeira vez você tem isso. E eu uso a Binance para as criptomoedas. Eu uso a Binance para o Bitcoin. Então se você for comprar cripto, também use a Binance. Eu também vou deixar no primeiro comentário fixado e o QR Code aqui que você ganha 10% vitalício em todas as taxas dentro da Binance. Essas são as contas que eu uso para investir e eu tenho patrocínio da Binance e da Nomad. O Nubank ainda não quis me patrocinar, mas eu uso também porque tudo que eu acho bom que eu uso com o meu dinheiro eu passo para vocês, tá? Independentemente do patrocínio ou não.
E aí, para investir nessas ações brasileiras, eu resolvi catalogar todas elas e fazer o preço teto. Então, o que eu usei? Peguei aqui, por exemplo, a Grendene. Peguei o preço atual, o lucro por ação atual, o payout, que é o quanto ela distribui de dividendos desse lucro que ela teve, quanto que é o crescimento do lucro dela, o dividend yield desejado, que aqui em todas vai estar 8%, e o tempo que eu estou querendo projetar. No caso, todas vão ser 5 anos. Nisso, a planilha vai calcular o LPA futuro, o dividendo futuro e o preço teto. E a margem de segurança. Essa margem de segurança é quanto que o meu preço teto está acima do preço atual. Quanto mais margem de segurança, melhor. Então, olha só, a Grendene tem o preço teto de 10,19, sendo que ela está sendo negociada por 4,49. Então, ela tem uma margem enorme de 127%. Então, eu vou comprar esse mês. O Banco do Brasil Seguridade está em 34,39, porém ele poderia estar custando daqui 5 anos 67,25, uma margem de 95%. Vou comprar também. Aí eu tenho a Leve 3, a Sabesp, a Vivara, a Itaúsa e a Klabin, todas essas aqui com margem positiva. E aí da Engie aqui para baixo, eu tenho as margens negativas, que aí eu não vou fazer a compra no episódio de hoje. Só que eu tenho que colocar um ponto aqui, eu tenho que ser justo, tá? Muitas dessas empresas que ficaram com a margem negativa é porque não pagam muito dividendo. Elas têm o payout baixo, payout de 40, 60, 50, 50, 50, 49 e até a PetroRio que tem um payout de 0. Então a margem de segurança dela é menos 100%. Não teria nem como ser positiva porque ela não paga dividendo nenhum. Então aqui do outro lado da planilha, eu fiz a mesma tabelinha, né? Só que colocando o payout de todas delas de 100%. Porque aí eu não quero saber se ela vai me pagar esse lucro no formato de dividendos ou se ela vai lucrar e reinvestir nela mesma. Tanto faz ser uma vaca leiteira ou uma empresa de crescimento, sabe? Ah, Diego, eu não tô entendendo nada. Então, minha filha, você tá maratonando o canal Cara da Riqueza, né? A pessoa tá boiando totalmente aqui porque não tá maratonando os vídeos. Vamos fazer pelo menos uns 2, 3 videozinhos por dia aí. Se você assistir, você vai pegar tudo isso aqui que eu tô falando, que eu já ensinei isso aqui faz muito tempo, hein? Se eu colocar todas em 100% para ser mais justo nessa questão da vaca leiteira com a empresa de crescimento, aí você vai ver que vai ter empresa aqui, de crescimento tipo a Vivara, que subiu a margem dela para 200%. A Grendene para 150%, o Banco do Brasil Seguridade para 130%. Então, todas quase ficam com margem positiva, exceto a Equatorial e a Vale, que estão com margem negativa, mesmo considerando todo o lucro delas distribuído, coisa que não vai acabar acontecendo. Mesmo assim, pessoal, eu percebi que as 7 que ficaram aqui em cima, as 7 primeiras dessa lista aqui, considerando 100% de payout, são as mesmas 7 que já estavam aqui, considerando um payout menor, né? O payout real dessas empresas. Então, vai ser nessas empresas que eu vou distribuir os meus 30 mil reais. Eu vou colocar aproximadamente 4.280 reais em cada uma dessas empresas aqui. Grendene, Banco do Brasil Seguridade, Leve 3, Sabesp, Vivara, Itaúsa e a Klabin. Chegou o dia de eu investir em Itaúsa, hein? Eu tava querendo, mas tava, gente, próximo dos 15 reais. Agora que voltou pros 13 e pouco, você viu que os astros vão se alinhando aqui, a gente acaba investindo uma hora. Sem pânico, sem euforia, né? Vamos usar os dados que esse é o jeito certo. Para os fundos imobiliários, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei aqui o PVP do fundo, o preço dele, o dividendo dos últimos 12 meses, o quanto eu espero que ele me pague de inflação, né? Se for um fundo de papel, isso aqui tem que estar em 5%, se for de tijolo em 0%, e se for misto vai estar em 2,5%. IPCA mais 7% é a minha referência e eu quero um prêmio de 3%, 2% ou 1%. Vai depender do tipo de fundo imobiliário, tá? A tabelinha completa vai estar aqui na tela para vocês. E aí, os únicos que eu não tenho margem de segurança hoje são KNCA, VISC11 e MXRF11, que eu não comprei no episódio de hoje. Então eu vou pegar os meus 25 mil reais e eu vou distribuir 2.500 reais para cada um desses 10 FIIs e tchau e bens. Olha que maravilha. Olha como é tranquilo. Tô pegando todos que tem margem de segurança e tô colocando, fazendo uma média zona, porque eu quero, gente, rentabilidade no futuro. Eu não quero ficar acertando a mosca agora no presente. Porque um fundo que ele tá muito descontado hoje, ele pode ter algum riscozinho a mais hoje. E eu quero correr mais risco? Eu não quero. Então eu vou diversificando também, fazendo dessa forma, ok? Ações e FIIs foram. Nas estoques, eu não vou comprar nada. Nos ETFs internacionais, eu vou colocar metade no IVV e metade no TFLO. O TFLO, gente, é renda fixa americana, tá? É título do Tesouro Americano. Só que eu compro através do ETF justamente porque o bond tem que investir no mínimo $1.000. Seria 5 mil reais. E no TFLO é a partir de
um único USD, né? USD, ó, um único dólar. Então, eu compro aqui pelo TFLO ali na Nomad bonitinho. Em criptomoeda também zero. E aí, pessoal, vai faltar os meus 27 mil reais, né? Porque é 102 mil que eu tô investindo. E eu vou botar tudo aqui em tesouro direto. Mais precisamente, eu vou comprar 15 mil reais de Tesouro Selic 2031, fazendo reserva de oportunidade. A minha reserva tá aqui, ó, próxima de 687 mil reais. E eu vou subir mais 15 mil aqui, ó, subindo para os 700 mil reais e pouco. E Tesouro Renda Mais, eu vou aplicar 10 mil reais no Tesouro Renda Mais 2065, justamente porque, ó, ele voltou a pagar aqui, ó, próximo de IPCA mais 7. Toda vez que estiver pagando IPCA mais 7 para cima, eu irei fazer algum tipo de aporte nesse tesouro, justamente porque compensa, vale a pena. Depois que esse título aqui cair para IPCA mais 5, IPCA mais 4, vocês vão ver a valorização absurda na minha carteira que eu vou fazer marcação a mercado. Já falei isso aqui, já tô ensinando isso aqui para vocês aqui no canal. Mas é renda variável, tá? Olha só, isso aqui de fixo, ó, não tem nada, beleza? Vamos para o nosso quadro Vocês Perguntam, Eu Respondo. Olha só o que essa querida deixou aqui, até no episódio da série passada, né? Da série dos 200, mas eu quis trazer aqui porque eu não tinha visto. E olha só, hoje o meu comentário é triste, pois eu comecei exatamente com você, mas por conta das pessoas próximas e com uma situação difícil, desfiz de todos os meus investimentos. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria com o mesmo valor investido. O valor que a gente atingiu na série foi próximo de 9 mil reais agora, tá, pessoal? Mas tudo bem, os erros são lições para não errarmos outra vez no mesmo erro. Entendi o que você quis dizer aqui, querida, é exatamente isso. Recomecei do zero outra vez. E com esse aprendizado, além de voltar com tudo nos investimentos, quero aportar 500 reais por mês. Não vou falar absolutamente nada para ninguém. Só assim poderei crescer e realmente ter independência financeira lá na frente. Diego, muito obrigado por tantos ensinamentos. Você não tem ideia do que você faz. Muda as pessoas e mentes. Deus te abençoe ainda mais. Amém, minha querida. Olha, eu espero do fundo do meu coração que você agora tenha disciplina e não escute os parentes. Ou melhor, nem fale para os parentes, tá? Pessoal, a verdade verdadeira, isso aqui parece até papo de coach quântico aí, esses pessoal aí, os gurus da internet, né, que fica dando esses conselhos, mas não é, tá? A verdade verdadeira é que a maioria das pessoas não quer mudar de vida. A pessoa, ela não quer se sacrificar por nada, ela não quer se mover da onde ela tá. Ou melhor, ela quer, mas ela não faz nada para conseguir isso. E aí, qualquer pessoa que esteja ao lado dela, ao redor dela, tentando fazer algo para mudar de vida, essa pessoa vai criticar. Porque para ela é doloroso ver que os outros estão tentando e que ela não tem força nem de tentar sair do lugar. Então ela prefere que as pessoas não façam nada. E é assim sempre. E é assim com as pessoas mais próximas, infelizmente. Você acha que alguém vai ter inveja da Beyoncé, da Britney Spears, da, sei lá, chuta um famoso, ou do vizinho que tá perto? É lógico que é do vizinho que tá perto, porque o vizinho tá no mesmo patamar, tá na mesma condição. Você tá entendendo? Então, realmente, ó, fica aí de boca fechada, faça, e depois que você começar a colher os resultados, todo mundo vai vir falar que foi sorte. E aí você fala, tive sorte mesmo. Tá bom? E tenha disciplina, porque é isso que ninguém te tira e é assim que você vai conseguir os maiores resultados da sua vida. É com disciplina, não é mágica, não é magia, não é sorte, não é nada disso, é com disciplina. O que você acha de investir somente em fundo imobiliário, diversificar entre tijolo e papel? Olha, Gustavo, não é uma estratégia muito interessante não, tá? Os FIIs são legais para quem já tem um patrimônio alto. Se eu fosse me aposentar agora e eu já tivesse 10 milhões, legal, eu ia receber 100 mil por mês aí de aluguel, eu vou ter uma vida maravilhosa. Só que você tem que ter 10 milhões para fazer isso acontecer. Se você não tem ainda um dinheirão, não vale a pena você ter só FIIs na sua carteira. Você tem que focar em fazer o bolo crescer. E aí, quando o bolo estiver grande, você coloca mais em FIIs, tá? É isso que eu vou fazer na minha carteira. Então, foque em ativos de crescimento, ações, ETFs, uma pitada de criptomoeda também. Diego, eu não sei se alguém já teve essa dúvida aqui. Você acha que vale a pena comprar ações dos vídeos passados ou apenas as que você compra e indica nos vídeos novos? Ó, eu não indico nada, tá? Não sei se você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, mas na verdade eu montei duas carteiras. Uma que é a minha pessoal, que eu invisto muito dinheiro, que é essa daqui, e uma que eu invisto 200 reais por mês para poder dar o exemplo para vocês. Não é uma indicação. Você tem que aprender o que você tá fazendo para você não sofrer as consequências quando a bolsa cair e você saber o que você tá fazendo. Senão você vai se lascar, beleza? Mas o ideal é você acompanhar mensalmente para ver que a gente faz essa análise mensal do que tá valendo a pena. O que tá valendo a pena hoje não
não é a mesma coisa que tá valendo a pena ou tava valendo a pena há 3, 4 meses atrás. Então você tem que ver todos os meses, só que você pode maratonar os meses anteriores para poder o aprendizado, tá? O aprendizado conta muito. E você vai ver o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente colocou e tirou da carteira. Mas para você acompanhar, tem que ser todos os meses a partir de agora. Beleza? Parabéns, Diego. A minha renda extra é Uber, como você já foi um dia. Ô, meu guerreiro, ó, e eu sei que é difícil, viu, Beto? É um perrengue, viu, essa vida, ó. Mas ao mesmo tempo a gente acaba trabalhando e ganhando nosso dinheiro também, né? Sempre divulga o seu canal para os passageiros que abrem espaço para esse tipo de conversa. Olha que top, eu fico muito lisonjeado e você não sabe a importância disso daqui, que é o boca a boca. O boca a boca, gente, faz o canal Cara da Riqueza crescer demais, né? E esse conteúdo chegar em muito mais pessoas. Invisto 25% do meu salário há 2 anos. E esse mês cheguei em um grande marco, que é mais uma virada de chave. Conta pra nós qual foi esse marco, Beto. Conta aí, se você assistir isso aí, você conta que o pessoal vai começar a dar like e aí vai ficar lá em cima aí o seu comentário, aí eu vejo, tá bom? A meta é se aposentar em no máximo 8 a 10 anos. Que top, meu querido. E conte com a gente aqui, ó. Assista aí o canal Cara da Riqueza pra você ir aprendendo cada vez mais e tamo junto. Você gostou desse vídeo? Então já compartilha pro pessoal aí que você quer que aprenda também. E eu vou deixar, pessoal, agora um vídeo que eu fiz no mês passado que conta, que mostra para vocês como funciona essa planilha aqui, ó, do preço teto das ações. Eu expliquei como eu montei, como eu calculei, como é que a gente usa e inclusive o download para você poder baixar. Vai lá, te vejo no próximo vídeo. Valeu!